Mesmo sem uma legislação específica, o meu caso envolvendo concursos públicos tem solução? Se você quiser saber mais sobre isso, fique nesse vídeo. Esse assunto é um assunto que requer uma explicação um pouco mais jurídica, um vídeo um pouco mais diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no nosso canal. Mas eu vou explicar da forma mais simples possível para você entender. Vamos supor que você, concurseiro, se deparou com uma situação envolvendo uma irregularidade no seu concurso público, da qual você foi lesado, e não existe uma legislação específica para aquele ponto. Então, você vai ficar desamparado frente ao Poder Judiciário, ou seja, você vai ficar sem um motivo justo de pleitear esse pedido junto à administração pública e até mesmo no Poder Judiciário. É disso que nós vamos tratar nesse vídeo. Pois bem, se isso acontecer com você, eu quero dizer a você que no Brasil, depois ali do neoconstitucionalismo, nós começamos a viver neste país o conceito de norma-regra. Ou seja, nós temos a norma como um conceito mais amplo que se subdivide em duas características. Vamos dizer assim, a primeira característica é a legislação. A norma é também subdividida em legislação, ou seja, nós precisamos de uma legislação para poder ter um amparo jurídico de um caso concreto. A segunda característica, ela se divide em princípios, ou seja, a norma ela se subdivide em lei, em legislação e também em princípios. E aqui no nosso país, depois desse conceito do neoconstitucionalismo, nós vivemos o princípio da norma-regra, ou seja, o princípio também é tratado como se lei fosse. Significa dizer que no seu caso concreto, que mesmo não tenha legislação, o Poder Judiciário pode julgar o seu pedido favorável baseado apenas em princípios. Isso significa dizer também que, se o juiz pode julgar, você também pode pedir algo baseado em princípios. Princípios que envolvem a administração pública, por exemplo, do artigo 37 da nossa Constituição. Você quer ver um exemplo prático disso? No passado, não existia uma legislação específica falando sobre o nepotismo, que é a contratação de parentes para exercer ali o cargo na administração pública. E o Poder Judiciário se deparou com essa questão lá no passado. E essa questão foi julgada baseada em apenas princípios que regem a administração pública. E só depois que nós tivemos uma legislação clara proibindo a prática de nepotismo, até mesmo o nepotismo cruzado, né? Então, o que nós temos hoje é exatamente isso, a possibilidade de um pedido baseado em princípios e o julgamento baseado em princípios. Vamos dar um exemplo prático? Vamos supor que no seu estado não tem uma legislação específica falando sobre anulação de questão em concurso público, ou seja, o seu estado aí não tem uma legislação que rege sobre concursos públicos. Isso significa dizer que, por vezes, você vai ter que se deparar com princípios da administração pública, da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Nós temos um julgado do STF falando sobre a possibilidade da anulação de concursos públicos. Fala da não intervenção e duas possibilidades, questão fora do edital e com erro grosseiro. Por vezes, nós não temos claro na legislação o que é um erro grosseiro. Ambiguidade é um erro grosseiro? A correção errada é um erro grosseiro? Por isso, nós nos baseamos em princípios. Não é uma aventura jurídica solicitar ao Poder Judiciário algo baseado nos princípios implícitos e nos princípios explícitos que regem a nossa administração pública. Por isso, eu quis esclarecer isso para vocês, porque essa é uma dúvida recorrente aqui no nosso canal. Vamos para cima e conte conosco. E não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus colegas. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui que eu responderei você. Então, vamos para cima e eu digo sempre, ser aprovado em todas as etapas do concurso é tão importante quanto passar na primeira. Vamos juntos!